Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. No vídeo de hoje eu trago para vocês uns fones de ouvido muito especiais. São os Red Magic Cyberbuds DAW TWS. Um nome complexo para uns fones de ouvido que são muito especiais pela sua qualidade e, acima de tudo, pelo foco em pessoas que jogam videogames. O destaque desses fones de ouvido é a estética. Como vocês estão vendo, a base de carregamento que temos é uma base de carregamento com LED RGB que vai ter um controlador para que possamos mudar as luzes, as cores e os efeitos que essa base vai ter. E então, de forma magnética, podemos separar a base de carregamento dos próprios fones de ouvido e com esse movimento de abertura já teríamos acesso aos fones de ouvido em si. Como devem imaginar, esses fones não são baratos, inclusive já adianto o preço. O preço deles é de 270 €, mas ao longo deste vídeo vamos ver algumas características pelas quais esses fones de ouvido valem esse preço. Primeiro, vamos falar da embalagem, algo essencial ao analisarmos esses fones de ouvido. Os fones de ouvido vêm nesta caixa, uma caixa que parece futurista, bem moderna, e eles vêm nesta parte aqui. O que encontramos no interior dela? Bom, primeiro, é claro, os fones de ouvido com sua base de carregamento e também a base de carregamento sem fio com esses LEDs RGB. Além disso, vamos ter uma capinha tipo veludo que se abre com uma pequena mola na lateral e nela podemos colocar esses fones de ouvido para transportá-los. E assim eles não sujam, não riscam e, bom, principalmente ficam bem localizados. Como vocês podem ver, uma capinha de viagem muito legal. Além disso, também vem um pequeno adaptador para conectar os fones de ouvido. Por exemplo, se quisermos usá-los com o nosso computador de mesa ou qualquer outro dispositivo que não tenha Bluetooth, usaríamos esse pequeno aparelho que se conecta na parte traseira da base de carregamento. Depois recebemos dois cabos USB, um de USB-C para USB-C e outro de USB-A para USB-C, para computadores mais tradicionais. E por último, também queria comentar que recebemos uma série de ponteiras que podemos trocar nos fones de ouvido, porque sim, os fones são daqueles que têm almofadas para se ajustarem perfeitamente aos nossos ouvidos. Vamos falar de algumas especificações técnicas que são importantes para entender o motivo desses fones de ouvido existirem. Primeiramente, como eu disse, esses são fones de ouvido voltados para o mundo dos games. Para colocar fones de ouvido no mundo dos games, é importante que a gente reduza a latência, porque principalmente os jogadores profissionais usam fones com fio. Para reduzir a latência, é o intervalo entre o som ser gerado no computador e chegar aos nossos ouvidos pelos fones. Então, se usarmos tecnologia sem fio, o que vai acontecer é que esse tempo vai aumentar, o que nos dá desvantagem na hora de jogar. O que a Red Magic faz para conseguir reduzir essa latência ao mínimo, a valores que praticamente o ouvido humano ou o corpo humano não é capaz de detectar se tivemos algum tipo de latência ou não. Nós temos um chip Qualcomm que é compatível com Bluetooth 5.3, a tecnologia Bluetooth mais recente, com a qual conseguimos latências de 28 milissegundos. Esses 28 milissegundos são... Normalmente, os fones de ouvido sem fio via Bluetooth têm uma latência maior. Na verdade, vocês mesmos podem comprovar isso quando estão reproduzindo uma música. Se vocês avançarem ou retrocederem, há um pequeno atraso em que o áudio é cortado e volta a tocar. No entanto, com esses fones de ouvido isso não acontece. Com esses fones de ouvido, a sensação é de que o áudio é instantâneo, como se estivéssemos usando fones de ouvido com fio. Mas para usar essa especificação, é importante que a gente conecte esse chip na parte de trás da base de carregamento. Mas esses fones de ouvido não param por aí. Além disso, temos redução de ruído e, consequentemente, também o modo transparência. Para todos que não sabem o que é a redução de ruído, significa que quando colocamos os fones de ouvido, se estivermos, por exemplo, em um voo ou em um ambiente barulhento, ele vai cancelar todo o som externo e nós vamos nos concentrar apenas no que está tocando nos fones. A gente praticamente não ouviria nada do som externo. Mas o que acontece com fones de ouvido que também têm ponteiras? Eles já isolam bastante do som externo por si só. Então, temos o modo transparência, ele capta o som do ambiente externo e traz para dentro. Então, por exemplo, se estivermos tendo uma conversa, não precisamos tirar os fones para ouvir claramente essa conversa, evitando mal-entendidos e outras situações. Que seja um processo muito mais confortável sem precisar tirar os fones de ouvido. Para finalizar, falando das características técnicas,
vamos falar sobre a bateria. A bateria promete 7 horas e meia de uso contínuo, mas no entanto, com base na minha experiência, vou dizer que não, que a minha experiência é que o uso é de mais ou menos 5 horas de duração, antes de precisarmos recarregar os fones de ouvido. Possivelmente isso tem a ver com o fato de eu ter colocado equalização, o modo de transparência e o modo de redução de ruído, que esses recursos também fazem mais uso dos chips internos dos fones de ouvido. Toda a questão das luzes também, sobre a qual vou falar agora. Bom, tudo isso consome bateria e reduz o tempo de uso. E por último, a membrana desses fones de ouvido é uma membrana de grafeno de 11 milímetros. Na verdade, depois vamos falar sobre qualidade, mas eu fiquei surpreso. Foram os melhores fones de ouvido que já ouvi na vida. Esses fones in-ear são os que ficam dentro do ouvido. Existem fones melhores, daqueles que ficam na cabeça, com arco, mas entre os in-ear, são os melhores que já ouvi. Os graves são impressionantes, a clareza do som é incrível. Eu gostaria de transmitir isso para vocês, mas é impossível. Garanto que, ao experimentarem, vão se impressionar com a qualidade desses fones. Também vamos abordar o aspecto estético, e a vantagem desses fones de ouvido é que eles têm um design totalmente transparente, algo que pessoas que são geeks, como eu, por exemplo, gostam muito. Nesta caixa, a base de carregamento sem fio fica na parte traseira. E depois, os fones de ouvido, uma vez que a gente coloca, conseguimos ver absolutamente todos os chips que eles têm junto com um pequeno LED que também, quando estamos ouvindo música, aparece colorido. Aqui, vocês vão poder ver a bateria, vão poder ver possivelmente o que é o processador, todos os contatos. E a verdade é que é impressionante. Na caixa também, na parte frontal, dá para ver. E é muito legal ter os fones de ouvido totalmente transparentes. Depois, quando colocamos eles e estamos ouvindo música, duas coisas me surpreenderam. Claro, além da qualidade que eu já acabei de falar para vocês. A qualidade me parece impressionante, de longe a melhor de todos os fones de ouvido que já testei. Mas a gente tem um aplicativo móvel de onde podemos controlar um monte de coisas. Claro, a primeira de todas é a equalização. Vamos equalizar tudo do nosso jeito. Estou testando o equalizador no modo música pop, que foi o que mais gostei e não alterei mais nada. Por aqui também vamos poder ativar o modo de baixa latência. Esse será o modo que vai permitir a gente usar os fones de ouvido com atraso de 28 milissegundos enquanto estamos jogando. Mais abaixo, é possível configurar o modo transparente, que permite ouvir o som do ambiente. Por exemplo, agora já estou me ouvindo bem. É melhor enquanto eu falo e, por outro lado, o modo de redução de ruído nesse modo. Agora mesmo, praticamente não estou ouvindo nada do que estou falando, embora possamos colocar vários modos, como por exemplo, que esse modo seja muito mais intrusivo ou um modo menor, em que essa sensação de redução do ruído externo seja menor. Por outro lado, temos os ajustes de luzes. Podemos ativar por aqui e agora teríamos, não sei se vocês estão vendo, mas na lateral teríamos uma cor que pode mudar. Podemos deixar mudando de acordo com a música ou definir uma cor única. Por exemplo, agora estou colocando uma cor única verde, ou também podemos deixar sempre aceso e que não mude de acordo com a música. Tudo depende do gosto de vocês, mas consome bateria. Para aumentar a duração da bateria dos fones, desativem essa função. Por outro lado, eu sempre disse para vocês que não gosto desses fones de ouvido in-ear quando tem borrachinhas, porque geralmente faço assim e eles caem. No entanto, esses fones de ouvido me surpreenderam. Fiquei surpreso, pois eles têm ótima fixação e acho que são os que melhor se ajustam ao meu ouvido, já que normalmente esses fones sempre fazem um pop e caem. Mas com esses eu mexi a cabeça bem forte e eles não saem em nenhum momento. São fones de ouvido próprios para esportes, mas não recomendo, principalmente pelo preço. O preço é bastante alto para você se permitir perdê-los na academia, deixar cair na rua e acontecer alguma coisa. Bom, é algo que eu não faria. No entanto, saibam que vocês vão poder se movimentar pela casa sem nenhum tipo de problema. Também esqueci de mencionar que a caixa tem a possibilidade de um botão para iniciar a conexão Bluetooth e depois um carregador USB-C que poderíamos usar. Então, por exemplo, se levamos essa case em uma viagem e não queremos levar a base sem fio, podemos conectar diretamente via USB-C nessa capa e já carregaríamos os fones de ouvido. Não precisamos, obrigatoriamente, da base de carregamento sem fio. Como vocês estão vendo, meu setup não é muito gamer. Na verdade, comecei com um setup que era bastante gamer. Faço vídeos, mas ultimamente tudo ficou mais minimalista. E talvez esses fones não combinem mais com as luzes LED daqui.
No entanto, eles se tornaram fones de ouvido que os gamers podem ter em sua mesa. Podem ser fones de ouvido para jogar com seus amigos. Eles têm microfone integrado, o que é uma vantagem bem grande, e também vale destacar o pouco espaço que ocupam. Como vocês podem ver, precisamos conectá-los via USB-C se quisermos usá-los com fio, o que adiciona mais um cabo à mesa. Mas também poderíamos usá-los de forma totalmente sem fio, para o que não seria necessário ter esse cabo, e simplesmente a base por si só seria a única coisa que precisaríamos ter no setup. Além disso, em relação aos típicos fones de ouvido gamer com arco, como os Astro, que vêm com um microfone muito grande e tudo mais, como vocês estão vendo, o espaço que ocupam é mínimo. Como eu disse, os fones de ouvido custam 260 euros. Não é um preço nada barato, mas é um preço que valeria a pena em qualquer fone de ouvido. Desses com arco que são usados para jogar. No entanto, esses fones de ouvido vão nos oferecer a mesma experiência, ou até melhor, por causa da portabilidade, já que podemos levá-los em viagens de forma muito mais confortável. E já adianto que a qualidade é impressionante. Vocês não vão sentir falta de nada em relação aos fones de arco, seja nos graves ou na clareza do som. Neste vídeo, tentei fazer um resumo dos fones de ouvido, mas sempre digo que é difícil mostrar como é o som deles. Então, o que eu gostaria é que vocês fossem até o link abaixo, que deixamos para vocês na página. Pesquisem as características desses fones e, se quiserem, experimentem. Eles não vão decepcionar. Claro, vocês podem comprá-los e, se não gostarem, devolvê-los. Assim, vocês mesmos podem comprovar a eficácia. Então, dito isso, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado dos fones de ouvido da Red Magic. É uma marca da Nubia. E espero que deem uma olhada. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!